Salve, salve! A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Que o governo voltou atrás porque pessoas da oposição disseram mentiras sobre a instrução normativa da Receita Federal, que foi editada, aliás, em setembro do ano passado, explodiu agora. Que o governo voltou atrás porque o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo detonando a medida com mais de 200 milhões de visualizações. Que o governo voltou atrás na medida porque fraudadores estão tentando dar um golpe usando a medida. Nada disso é verdade. O governo voltou atrás, não por causa de fake news, mas por causa de um fato verdadeiro. A Receita Federal, que tem como missão e tenta de toda forma combater a sonegação, tarefa dela, enxergou na medida uma maneira de arrecadar mais entre aqueles que pagam menos. E pagam menos porque uma parte do vencimento dessas pessoas fica escondido. Quantas pessoas? Dezenas de milhões. A economia informal do país. Veja só, o monitoramento que a medida propunha ajudaria a descortinar essa realidade. Essa é a verdade. Aí vamos lá, como bateu mal? O governo voltou atrás e, para não admitir o erro, resolveu dizer que vai colocar a Polícia Federal para identificar fraudadores que tenham usado o símbolo da Receita Federal para dar golpes. O que aconteceu é simples. Quando um governo tem um atributo negativo, no caso desse governo, essa pegada de buscar sempre arrecadar mais do que cortar despesas, qualquer medida que reforce o atributo negativo gera crise. E essa medida reforçou o atributo negativo de querer só arrecadar. Tem um bom exemplo disso no passado, aliás, num tempo que não tinha rede social, num tempo em que o Nicolas Ferreira tinha 3 anos de idade. Ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso resolveu mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, com X. A decisão foi tomada no dia 19 de dezembro de 2000. Aí, quando a notícia vazou, ela foi alvo de uma saraivada de crítica, porque diziam que era uma forma velada ou inicial de o governo viabilizar a privatização da Petrobras, com S. Troca o nome, põe X e depois troca o controle. Ainda que não fizesse muito sentido, porque não é preciso fazer isso para privatizar, aquele governo tinha a marca da privatização, tinha privatizado. E no final do ano 2000, privatização já não era uma unanimidade. Tanto que 2 anos depois o Brasil elegeu um presidente de esquerda, que foi o Lula I, completamente contrário à privatização. Desfecho da história. Fernando Henrique Cardoso mandou desfazer o projeto, a Petrobras não mudou de nome, até hoje é Petrobras, não é Petrobrax. Moral da história, sempre que um governo faz algo que reforça o tal atributo negativo, naquele tempo a privatização e agora a fúria arrecadatória, ele tende a ser derrotado. A diferença entre os dois casos é que Fernando Henrique enfiou a viola no saco, desistiu da ideia de mexer no nome da empresa, e Lula, em vez de enfiar a viola no saco, enfiou a Polícia Federal para caçar fake news e fraude, como se o erro pela medida infeliz e pessimamente comunicada tivesse sido dos outros e não do governo dele.